Olá, meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando o programa A Voz e a Vez da Comunidade, da Paróquia São Pedro Apóstolo, situado na Rua Ibitinga 838, Altos da Moca, em São Paulo. Os telefones nossos para contatos são 29654127 ou 29650425, repetindo, 29654127 ou 29650425. Faça-nos uma visita e acabe se encantando com a nossa espiritualidade e a beleza da nossa comunidade. Nós dispomos de amplo espaço para casamentos, batizados, crismas, etc. Venha fazer parte da nossa comunidade e seja mais um católico feliz. Vamos então ao que interessa, ao nosso bate-papo de hoje, com a nossa entrevista ao Padre Jesus de Andrade, pároco da nossa comunidade. A gente gostaria que o senhor desse um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do momento que o nosso irmão ou nossa irmã estiver sintonizando a gente no nosso programa, linkado no nosso site. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, a todos, né? Que estejam em sintonia com esse programa que estamos iniciando na Paróquia São Pedro Apóstolo. Estou aqui à frente da paróquia há 4 anos e alguns meses. Em março estarei completando 5 anos aqui na Paróquia São Pedro Apóstolo da Moca, e à disposição dos paroquianos e trabalhando para a evangelização da nossa comunidade, seja atendendo nos sacramentos, seja celebrando as missas, ou então partilhando a nossa vida com toda a comunidade. Eu gostaria de ouvir do senhor, certo? Tendo como tema o Natal em família e na comunidade. O que é mais importante no Natal, padre, para a comunidade? O mais importante no Natal para a comunidade é que essa espiritualidade do Natal aconteça, em primeiro lugar, nas famílias. Os pais, junto com os filhos e demais parentes, possam celebrar essa festa importante da Igreja Católica, ou então importante no cristianismo, o nascimento do menino Deus, feito homem no meio da humanidade. É lógico que depois a gente pode levar essa experiência para a comunidade, mas desde que já tenha sido vivida, experimentada na família, e aí com essa experiência toda a comunidade possa usufruir dessa experiência cristã. O que a Igreja de Deus espera da comunidade durante a festa do Natal, festa do nascimento do menino Jesus? A Igreja espera da comunidade nessas festas natalinas que a espiritualidade cristã seja desenvolvida e não nos voltarmos simplesmente para o comércio, para os presentes materiais. A Igreja espera que nesse tempo de preparação para o Natal, ou no tempo do Natal propriamente dito, todos nós estejamos voltados para o Cristo, para esse Deus menino que vem morar no nosso meio. Do ponto de vista do pároco, que tem uma experiência na comunidade, o dia 25 de dezembro, hoje, como rotina, se cultua mais a entrega do presente, mais a entrega a visita, o jantar na casa de um amigo, a bebedeira e outras situações mais próprias de uma festa, esquecendo-se praticamente da festa principal, que é o nascimento do menino Jesus. O que o senhor verifica com esse acontecimento? Por que estamos assim? Veja, o Natal acabou se transformando num comércio. Hoje o povo, ou então as pessoas, estão mais voltadas para comprar
para presentear com bens materiais. Tanto é que a gente vê nessa ocasião os shoppings fazendo promoções, as lojas de rua também fazendo as suas promoções. Isso não quer dizer que é pecado, mas nós não devemos esquecer da parte espiritual do Natal. O que é a parte espiritual do Natal? É ver nessa ocasião aquilo que o próprio Cristo ensinou, que é a partilha, que é a doação, que é a entrega total no sentido de ajudar os mais necessitados. E graças a Deus, nessa ocasião, tem muita gente que faz isso muito bem. Quer dizer, vai de encontro àqueles que estão necessitados. Mas isso é de uma forma tão pequena que quase não transparece de uma maneira geral. O que a gente percebe é o comércio, né? É o consumismo. E isso eu creio que não é bom no Natal. Não quer dizer que não devemos dar um presente nessa época de Natal, imitando os reis magos do Oriente, que também foram levar seus presentes para o menino que havia nascido na manjedoura. Mas não de uma forma exagerada, esquecendo do protagonista do Natal, que é o próprio Cristo. Só que naquela época o senhor está dizendo, né, o que consta do presente que os reis magos levaram, eles tinham uma finalidade e uma destinação específica. Era o nenê que havia nascido e ali aquilo que eles levavam, o que cada um levava, tinha um símbolo, representava alguma coisa. Não é o carro, não é a camisa, não é nada disso que se vê hoje. Então, é essa observação que nós também devemos fazer. Levar no Natal um presente que dignifica o ser humano. Assim como eles levaram incenso, ouro e mirra, no sentido de ver a realeza do menino que acabava de nascer, ou então a divindade daquele menino. Hoje parece-me que a humanidade está esquecendo desses detalhes, né? Então a humanidade está mais voltada para o consumismo, né? O gasto desvairado, porque o comércio precisa disso. Então o cuidado é não transformar o Natal numa festa simplesmente comercial. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãozinhos e minhas irmãs, nós estamos fazendo a nossa colocação hoje do programa A Voz e a Vez da Comunidade, entrevistando o Padre Jesus de Andrade. Estamos falando sobre o momento do Natal, sobre a festividade do Natal em si. E nós continuamos a questionar, não bem questionar, mas indagar do nosso pároco, o que o senhor aconselharia, Padre Jesus, para que nós possamos educar os nossos filhos na fé, na nossa comunidade? Em primeiro lugar, para educar as crianças de um modo geral, isto é, os filhos nesta espiritualidade cristã, é preciso que lá em casa já tenha esse interesse, que lá em casa já tenha essa prática, porque se vivermos essa realidade cristã dentro de casa, as próprias crianças, isto é, os filhos, viverão dentro desse clima cristão. E com certeza, quando adultos, vão dar esse testemunho na comunidade. O senhor tem sentido que falta uma sintonia hoje na família? Uma sintonia entre pais e filhos, entre os próprios parentes que não sejam os pais de forma direta, os avós, com os filhos, para essa educação da fé no seu dia a dia, no seu contato
com as pessoas da comunidade, no curso de batismo, por exemplo, o senhor tem sentido que falta uma sintonia entre os parentes, principalmente o adulto e a criança ligado a uma família? Com certeza a gente percebe isso sim. Mesmo nas visitas, agora mesmo acabei de voltar das visitas aos doentes, e quando a família tem uma prática de oração ou de espiritualidade bíblica, as crianças daquela casa participam desse momento de oração e a gente percebe com desenvoltura. Enquanto a gente visitando outras pessoas que não têm essa prática, a gente percebe que a criança ou o jovenzinho está ali naquele momento, fica arredio, fica afastado, não há participação, não há interesse naquele momento de oração, naquela casa, em função daquele doente que a gente está visitando. E isso já acontece sempre, e acabou de acontecer agora há pouco, onde havia as crianças que já estão de férias, em casa, nós fomos atender a avó dessas crianças, e elas fizeram questão de participar. Então, a participação da família como um todo, dos parentes nessa espiritualidade, com certeza ajuda no crescimento espiritual e na prática religiosa, né? Padre, eu tenho sentido e a convivência da gente, eu estou lá, eu estou dentro da comunidade, não como pároco, mas vendo a sua dificuldade no trato com a implantação e a manutenção da fé. E por vezes a gente visita um asilo dos velhos, sabe? Voltando ao assunto que o senhor disse aí, e a gente nota que parece que é um alívio para a família quando pega o idoso ou o deficiente e leva a um lugar desse e paga-se o salário, paga-se a cota que a casa de repouso exige e parece que está resolvido. Mas falta o elemento essencial, o tempero essencial, que é o carinho. Não falta, não? Então, a gente percebe isso através das visitas nessas casas de repouso, que antigamente nós chamávamos de asilo. Agora usam eufemismo, né? Não é mais asilo, mas sim casa de repouso. Agora mesmo acabei de receber uma notícia de uma senhora que foi para uma casa de repouso e ela está entristecida. E a cada dia que passa, ela está se definhando, porque o filho fez uma relação de quem pode visitá-la. E ele mesmo vai poucas vezes nesta casa visitá-la. E ela tinha vários amigos, tinha amigas. Nós mesmos visitávamos a sua casa e agora nem nessa casa de repouso o padre pode entrar, porque lá tem regulamento e o nome do padre não está na relação das pessoas autorizadas pelo filho a visitar essa senhora. É uma pena que isso aconteça, né? Infelizmente, as pessoas estão mais preocupadas com o ganhar dinheiro, com o trabalho, e a parte afetiva não é levada em consideração. Uma pessoa de idade, seja adoentada ou enfraquecida pelos anos, ela tem consciência do que é uma amizade, do que é um relacionamento. E quando ela é colocada numa casa de repouso e lá ficando sozinha, tá certo que é bem cuidada, porque tem a fiscalização que vai lá e ela tem que ser bem cuidada, senão a lei pega essas pessoas, fecham a casa. Mas não é só isso, não é só ser bem cuidada na higiene ou na medicação. Precisa também desse afeto, desse carinho, desse algo mais, que é o atendimento da casa,
ou da medicação dos médicos. Aproveitando a sua fala ainda a respeito desse assunto, que eu reputo por demais importante, porque na verdade todos nós vamos chegar a determinados pontos. Eu estive em visita a uma casa chamada Recanto Renascer em Bauru, recentemente, até por uma visita à minha irmã, que está lá por uma circunstância de que os dois filhos trabalham e não podem ficar tomando conta e não tem se achado a pessoa que tome conta de forma necessária. E percebi que apesar de ter tudo que se diz material, falta, por exemplo, algo ligado à religiosidade. Na casa eu não vi um crucifixo, não vi uma imagem, não vi nada. A pergunta que se faz, e a afirmação que se pode fazer também, é que aonde vai ficar a participação do idoso em um evento religioso? Onde vai ficar a participação do idoso na celebração da Santa Missa? Se não há uma visita e se por acaso não cuidar lá o mantenedor da casa de levar um padre, de levar, que seja o pastor, que seja, desde que fale de Deus e que trate esse indivíduo como ser humano, ainda é importante. Nós precisaríamos mais cuidado disso, não, padre? Com certeza. Infelizmente, estas casas, elas não estão visando a religiosidade ou a espiritualidade das pessoas. Estas casas de repouso, infelizmente, estão preocupadas em ganhar dinheiro com essas pessoas. E aí elas não estão investindo, de uma maneira geral, na espiritualidade. Visitando essas casas, quando permitem o padre entrar, lá é multirreligião. Então, só vai estar sendo atendido pelo padre, aqueles que se dizem católicos. Os outros ficam em outro departamento, outro lugar, e os católicos serão atendidos pelo padre. Então, por isso, os dirigentes destas casas não estão muito preocupados com a religião ou com a espiritualidade, de uma maneira geral. Existem dirigentes ou diretores dessas casas que são cristãos católicos e quando o padre aparece é bem-vindo. Mas de uma maneira geral, eles acolhem todas as pessoas, independente da religião. E uma vez não tendo nenhuma religião específica, logo não há prioridade para a manifestação religiosa nestas casas. Padre, eu gostaria de retomar o nosso roteiro anterior, ainda falando sobre a família, mas algo que me preocupa muito, porque é o que eu vejo no dia a dia, o senhor também tem percebido a esse respeito. A internet e a televisão, dentro da casa, dentro do lar, presente na família, como nós sabemos que está, ela educa ou deseduca? Então, eu estaria fazendo a comparação, a mesma coisa quando inventaram o avião, né? Santos Dumont, quando inventou o avião, ele mesmo disse que não era a intenção de que esse avião seria utilizado para lançar bomba nas pessoas. A internet também, quando foi inventada, com certeza a ideia era ajudar as famílias, era ajudar as pessoas. Hoje nós vemos que a internet está criando problemas no sentido de que as crianças, que se não forem bem orientadas e bem acompanhadas, acabam acessando coisas que estão na internet e que não são apropriadas à sua idade. E isso é prejudicial. E quando não, nós vemos aí também pessoas que não têm escrúpulos, que pegam fotos ou filmes e lançam na internet, ou então
postam na internet, seja através das comunidades sociais que estão na internet, ou sites, e isso acaba prejudicando muita gente, de modo especial as crianças, que ainda não têm consciência de saber administrar o que deve ou não assistir via internet. E a televisão, por sua vez, né, nesse afã de que não deve sofrer censura, acaba tendo, nós vemos aí diretores de programa de televisão que não têm escrúpulo e acaba lançando no ar uma programação sem o mínimo de ética ou de moral cristã. E infelizmente isso acontece. E isso com certeza é prejudicial à família, é prejudicial às crianças. Basta ver as novelas dos últimos tempos, né? Não tem uma história sadia, é uma coisa muito atabalhoada, que vale tudo, o que importa é o ibope. E aí não interessa se está prejudicando a criança, se está prejudicando a família, se está prejudicando a sociedade. Infelizmente isso acontece. Isto realmente é preocupante. Os meios de comunicação hoje precisariam ter um pouquinho mais de cautela, porque a criança de hoje é o homem de amanhã. O seu amadurecimento na fé, ou mesmo na sua estrutura, na sua formação, com todos os requisitos que se tinha de respeitabilidade, de relacionamento com as demais pessoas, não se preocupando mais com o ter e muito menos com o ser, realmente é preocupante. Eu gostaria apenas de dizer que aos meus amigos e às minhas amigas que nós estamos fazendo esse nosso programa Voz e a Vez da Comunidade Paroquial da Igreja São Pedro Apóstolo, que está na Rua Ibitinga 838, nos Altos da Moca, e falando com o Padre Jesus e praticamente nos debatendo a respeito do assunto que estamos na época, que é o assunto de Natal. Eu gostaria, Padre, de passar para um módulo seguinte agora e perguntar ao senhor o seguinte: a catequese de hoje na igreja, a catequese que se tem hoje na igreja, ela convence, ela traz a formação necessária a esta criança que inicia sua caminhada na fé? Ou o senhor acha que ainda falta alguma coisa? Veja, a igreja tem se esforçado para passar, através da catequese, uma formação cristã. Mas nós dependemos também não só da igreja para passar essa formação. Nós precisamos da família, nós precisamos da comunidade como um todo, e nós precisamos também dos meios de comunicação que possa ajudar a igreja a formar essas pessoas dentro de uma espiritualidade cristã. A igreja tem se esforçado através de um programa de catequese, seja através da CNBB, seja através da Arquidiocese, e mesmo aqui na Moca, a região episcopal Belém tem se esforçado, procurando formar catequistas que tenham conteúdo para depois, através da catequese paroquial, passar essas informações ou essa formação para as crianças. É lógico que isso não se esgota num programa catequético de um ano, simplesmente. A catequese é um aprendizado permanente. Se todos se empenharem para passar esses ensinamentos da Igreja Católica, Apostólica, Romana às crianças, com certeza nós vamos ter futuros cristãos católicos com dignidade,
com conhecimento, convivência, não é? Na vida prática. Na verdade, o que o senhor, em tese, o senhor acabou deixando subentender é que o primeiro catequista de uma criança, os primeiros catequistas, melhor dizendo, de uma criança, são os pais. Se os pais não tiveram o mínimo de formação religiosa, aquela história, ninguém ensina o que não sabe, né? Não existe professor ensinando o que não sabe. É mais ou menos isso, padre? Com certeza, é mais ou menos isso, sim. Se a criança tem um pai e uma mãe que vive a sua fé na família, e aí eu daria o meu testemunho, que não foi bem o meu pai e a minha mãe, que eles eram muito jovens na época, mas as minhas orações pessoais, as primeiras orações pessoais, eu aprendi com meu avô, ainda bem pequenininho, junto com os outros primos, que nós vivíamos mais ou menos tudo perto um do outro, e meu avô nos reunia e lá nós aprendíamos a rezar. E quando não, rezávamos juntos, meu pai, minha mãe, meus tios, e liderado pelo meu avô paterno e minha avó paterna. Isso foi muito bom, e eu dou esse testemunho, que vale a pena sim. Então, aos pais, aos avós, aos parentes em geral, procure desenvolver essa cultura ou essa espiritualidade cristã na família. E com certeza nós teremos pessoas cristãs dignas do Evangelho e dignas de Jesus Cristo. Eu normalmente, padre, quando às vezes sou chamado a opinar, eu sou leigo no assunto e tenho dado, e gostaria que o senhor até avaliasse, no sentido positivo ou negativo, desse exemplo que eu dou, que uma criança é semelhante a uma planta nova que cresce, cresce desordenadamente, não, mas cresce sem o reforço necessário ou com o reforço necessário. Uma planta, o senhor sabe disso, quando o senhor coloca uma planta em determinado lugar, o senhor coloca estacas para que ela se proteja de um vendaval forte, de uma chuva forte. E aí estariam, fazendo às vezes dessa estaca, com relação à planta, estariam os parentes, os pais, para que a criança, quando dê a sua titubeada na fé, ele esteja do lado para ampará-la e para guiá-la. É isso mesmo? Eu creio que sim, Rubens, porque é que nós iríamos apoio. Assim como a planta frágil precisa de um apoio para suportar as intempéries da natureza, seja o vendaval ou a chuvarada, a criança, nessa sociedade que vivemos, precisa desse apoio, seja do pai, da mãe, ou da família como um todo, ou mesmo da comunidade, não é verdade? A comunidade também tem o seu papel em relação às crianças, né? Porque as crianças estão aí permeando toda a nossa sociedade e observando tudo o que acontece na sociedade. Então, esse apoio que nós devemos dar para essa criança que ainda está crescendo na fé ou crescendo fisicamente, assim como a plantinha, não é verdade? Muito bom. Padre, vamos a um outro assunto que eu acho por demais importante em uma comunidade, que é exatamente sobre o batismo da criança. A criança tão logo nasce e os pais já se preocupam em batizar. A sua comunidade tem uma formação adequada, o curso de batismo adequado, o tempo destinado a trazer esses pais é o tempo suficiente? O senhor acha que eles levam daqui um mínimo de aprendizado? Veja, nós cumprimos a orientação da igreja, seja da CNBB ou da Arquidiocese de São Paulo, que as crianças, para serem batizadas, os pais e os padrinhos têm que passar por uma formação. Cada paróquia tem a sua realidade. Nós aqui no Alto da Moca, na paróquia São Pedro, também temos a nossa realidade. E aqui nós
promovemos o batismo na comunidade uma vez por mês. E promovemos também esse encontro de formação, que normalmente se diz por aí curso de preparação para o batismo. Eu não considero isso um curso, porque na maioria das vezes nós promovemos um encontro de 2 a 3 horas, onde nós conversamos com os pais e com os padrinhos. Isso porque os pais e os padrinhos estão atarefados nos afazeres do dia a dia e alegam que não tem muito tempo para esse curso ou para essa formação. E nós, na medida do possível, nesse encontro, resumidamente, passamos uma formação no sentido de conscientizar os pais e os padrinhos da necessidade de estar voltados para essa formação cristã, para que eles possam ajudar essas crianças que vão ser batizadas a dar os seus primeiros passos na iniciação cristã. Por isso, Rubens, a gente percebe que muitos pais e muitos padrinhos vêm nessa ocasião só para poder batizar o filho ou a filha, mas que não tem um compromisso com a igreja. E nesse encontro a gente procura colocar, ou então procura despertar essa consciência nos pais e padrinhos, porque o batismo, só pelo rito em si, ele não vai produzir muitos frutos nesta criança. Mas se o pai e a mãe estiverem envolvidos na fé e na vivência cristã, essa criança também vai crescer nesse sentido. Então, é lógico que nós precisamos melhorar muito, mas nós aqui na Moca estamos fazendo aquilo que nos é determinado e procurando fazer da melhor forma possível. Eu gostaria de fazer uma pergunta e o senhor responde se puder. É lógico, não é uma pergunta muito difícil. Mas me confessou uma pessoa que está ligado a nossa pastoral do batismo, por exemplo, que em determinado dia que havia uma reunião de pais e padrinhos, que estavam na sala reunidos mais de 80 pessoas, e que o senhor perguntou, dos senhores que aqui estão presentes, quantos participaram da missa no último domingo? Ou quem já se confessou este ano, que já está se encerrando? E a resposta foi a minoria, ou seja, cerca de 2 ou 3 pessoas. Isso te preocupa? Com certeza, essa é uma preocupação não só do padre, mas deve ser uma preocupação da igreja, porque as pessoas procuram o batismo, a impressão que a gente tem é mais como se o batismo fosse um amuleto. E não é bem assim. O batismo é um sacramento através do qual nós começamos uma caminhada na igreja. Agora, quando a gente pergunta quem foi à missa domingo passado, a expectativa era que 90% fossem, ou então tivessem ido à missa domingo passado. E aí quando você percebe que 2 ou 3 pessoas é que levantam a mão dizendo que foi à missa domingo passado, é sinal que a gente percebe que não há prática e não há o cumprimento do mandamento da igreja, que é participar das missas aos domingos. A missa dominical é sagrada. E em relação ao sacramento do batismo, e em relação à participação da missa dominical, isso está envolvendo também outros sacramentos. Por exemplo, o sacramento da confissão. A igreja orienta que nós devemos nos confessar pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano na festa da Páscoa da Ressurreição. E aí a gente percebe que muita gente católica e não participa, ou então não cumpre esse preceito. E às vezes fica anos e anos sem
recorrer a esse sacramento que nos impulsiona a ter uma vida cristã saudável e de acordo com os ensinamentos do Evangelho e os ensinamentos da Igreja. O senhor falou de sacramentos, evidentemente no contexto batismo aí, já que o senhor falou do sacramento da confissão, deve estar também pendente, talvez o senhor tenha pensado já sobre isso, o sacramento do matrimônio, como é que fica? Pais de segunda união, pais que nem de união nenhuma não tem, mas ficaram juntos e nasceram os filhos, e a igreja, por um respeito à criança, acaba batizando a criança? Então, essa é uma outra realidade que nós enfrentamos, né? A igreja orienta que os padrinhos devem ser, se forem casados, não podem ser amigados, e nem casados só no civil. Os padrinhos têm que ser casados na igreja. Essa é a orientação, né? No Diretório dos Sacramentos. E quando não, nós vemos aqui muitos padrinhos que não são casados na igreja, ou então são amigados, ou então só casados no civil. E aí, às vezes, o padre fica numa situação difícil, porque os pais já prometeram aquela criança para ser batizada pelaquela pessoa, por aquele casal. Então, a expectativa do padre é aceitar esses padrinhos mesmo, não casados na igreja, mas que possam, com o tempo, através desse batizado, procurar o sacramento do matrimônio. Infelizmente, isso acontece. E o que a gente espera é que haja mais conscientização por parte dos pais, que procurem escolher padrinhos que tenham uma vivência cristã, que tenham uma vivência de igreja, que tenham uma vivência religiosa. E não escolher um padrinho simplesmente porque tem amizade com os pais, ou coisa que o valha, não é? Padre, eu gostaria, nós estamos conversando com o Padre Jesus, esse programa é o nosso programa A Voz e a Vez da Comunidade, da Paróquia São Pedro Apóstolo, que fica na rua Ibitinga, número 838, no Alto da Moca, e tem, como eu já disse, como referência, aqueles que... Por que eu estou dando como referência? Porque temos duas ruas principais no bairro, que é a Rua da Moca e a Rua do Oratório. Então, para quem está pela Rua da Moca, nós temos o número 4700, tá? E depois nós temos, então, se estiver na Rua do Oratório, a 2375, como ponto de referência para se chegar até a nossa paróquia. Numa oportunidade, venha participar das nossas celebrações, das nossas missas, nós temos uma comunidade atuante e nós temos também uma prática de religiosidade bastante educativa, bastante convidativa e bastante levado para o lado da família, para o lado dos parentes, para o lado das necessidades, certo? E nós gostaríamos, Padre, de, já que estamos falando de comunidade, perguntar ao senhor, porque o senhor está praticamente direcionando esta nave que é a nossa comunidade. A comunidade paroquial, a nossa comunidade paroquial, tem correspondido àquilo que o senhor espera dela? Eu creio que sim, Rubens. Graças a Deus, nós estamos observando, principalmente aos domingos, o maior número de participação nas missas. Nós temos procurado dinamizar as celebrações, tanto é que cada domingo, na Missa das 10, por exemplo, nós temos um grupo de música para animar a liturgia. Não é um grupo que fica repetindo todas as missas, mas cada missa tem um grupo que está ali à frente da liturgia, com os cantos apropriados na liturgia. E de uma maneira geral, eu estou percebendo aqui na Paróquia São Pedro o aumento de fiéis nas missas de modo especial.
né? E mesmo durante a semana, nas missas de sétimo dia, ou então de um mês, bodas, né? Bastante concorrido aqui na nossa paróquia. Eu creio que isso é motivo, ou então um termômetro, para a gente perceber que está, sim, tendo um afluxo maior de pessoas na paróquia São Pedro Apóstolo. A gente tem notado exatamente um grande número de eventos, principalmente casamentos, né? Isso significa que a comunidade como um todo, ou seja, também o espaço que a paróquia tem, ele é aconchegante, ele tem um belo salão para a realização do jantar do casamento, ele tem a capela em si, não porque eu participo da comunidade e noto que é um espaço muito bonito, muito arejado, é um espaço convidativo para que se tragam os parentes, os amigos para a visita. O que o senhor tem sentido da comunidade no que diz respeito a esses eventos? Por exemplo, um dos eventos importantes da nossa paróquia, que até sustenta a paróquia, que é bom dizer aos nossos espectadores que, na verdade, uma paróquia tem um gasto muito grande para se manter em pé. E aí tem a história do dízimo, da colaboração, tem os eventos, que é uma arrecadação, que aí traz a receita para a nossa paróquia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, quanto aos eventos, nós temos uns eventos já tradicionais, né? Que é o bingo em prol da paróquia, propriamente dito, que normalmente acontece em março. Nós temos a Pastoral do Batismo, que também tem promovido o nhoque com frango. Nós temos o bingo promovido pelo Clube de Mães. Nós temos o chá bingo promovido pelos vicentinos, que dá assistência às famílias carentes da nossa paróquia. E, de uma maneira geral, a comunidade tem participado desses eventos, colaborado com esses eventos, e isso ajuda a manutenção da paróquia. Agora mesmo, você está percebendo aí, um problema com encanamentos, as manilhas, ainda do tempo da manilha, que arriou, e aí é um gasto extra. E esses eventos ajudam a paróquia a estar promovendo esses reparos, e normalmente fica caro você abrir um buraco e consertar as manilhas e trocar as manilhas. Então, eu tenho percebido que a comunidade tem participado. Quanto aos casamentos, a nossa paróquia, ela tem o comentário que a gente ouve é que ela é moderna, ela é bem clean, é assim que é o comentário que eu vejo as noivas e os noivos falando, é um ambiente clean. E o salão fica logo aqui mesmo, na parte de baixo da paróquia, a parte inferior da paróquia. Então as noivas têm preferido alugar o salão aqui na paróquia por motivo de comodidade, né? No sentido de locomover os convidados para outros lugares. Então isso também ajuda, porque a locação do salão acaba ajudando a paróquia a ter uma verba extra, além do dízimo e das coletas. A festa junina tem correspondido, e até que seria bom o senhor aproveitar o espaço para pedir aos nossos espectadores que colaborem na festa junina, que ocorre no mês de junho, e que nós teremos assim, com quanto maior a participação em doação, trabalho, tudo aqui será bem-vindo, pelo que o senhor estava explicando outro dia. Desde o quilo de carne moída até o quilo de carne em bife, fornecimento de mussarelas para fazer a tradicional fogaça, conhecidíssima na nossa paróquia. Então, nós já estamos fazendo as reuniões para essa quermesse, e
E na quermesse nós precisamos de doações, das mais variadas possíveis, dentro daquele clima de festa junina. E nós temos tido colaboração. E a gente espera que esse ano também, apesar de que vamos ter aí a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo. Que vai concorrer com a paróquia, mas nós vamos procurar. Nós fazemos a nossa copinha. Então. Isso. Vamos fazer a Copa de São Pedro, né? Que é a festa do padroeiro. E a gente espera que sejamos atendidos nesse sentido. Que possamos receber doações, seja em espécie ou em mussarela, farinha de trigo, carne e outras bebidas, né? E outros relacionados à festa junina, que é a festa do nosso padroeiro São Pedro Apóstolo. Padre Jesus, estamos chegando ao final do nosso tempo e eu gostaria de dizer o seguinte: o que me deixa triste às vezes quando eu vejo uma entrevista, qualquer que seja ela, é que dá a impressão que o entrevistador sabe de tudo e o entrevistado pouco sabe. Mas na verdade é o seguinte: o que o senhor gostaria de falar que eu não perguntei ao senhor? Então, Rubens, praticamente você acho que perguntou tudo aquilo que é de interesse da paróquia. Mas eu gostaria de estar reforçando nesse momento, ou nesta oportunidade, que as pessoas que estejam assistindo, que venham nos visitar, que venha rezar conosco, celebrar conosco, celebrar o mistério da nossa salvação, que é a Santa Missa. Através da missa, nós podemos estar reunidos em comunhão nessa festa eucarística, que é vida, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que todos sejam convidados a celebrar conosco. Obrigado por esse momento, Rubens. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela sua atenção. Nós encerramos aqui o nosso programa A Voz e a Vez da Comunidade da Paróquia de São Pedro Apóstolo, sempre lembrando que nós estamos na Rua Ibitinga 838, Altos da Moca, né, em São Paulo, na capital de São Paulo, e que os senhores nos procurem, não só nos seus eventos sociais, casamento, batizado, mas nos procurem para participar de uma celebração com o nosso pároco, que o senhor ou a senhora, tenho certeza, vão gostar e muito da nossa comunidade. Boa noite, boa tarde ou um bom dia, dependendo do momento que o senhor estiver nos assistindo, e que Deus o abençoe e traga junto a você e a sua família tudo que há de melhor nessa terra. Feliz Natal a todos!